mas tem outro assunto aqui que também pega muito aqui já na irritação, que é a questão dos mandos de campo e dos shows, né? Já tem tá rolando aí um papo, né? Que até foi você que postou, né, Pri, ontem, que o São Paulo vai tentar mandar o jogo contra o Internacional no Morumbi, né? Nesse ano ainda, né? Porque o São Paulo já tinha meio que aberto mão do Morumbi. E aí tem o da pré-Libertadores também do ano que vem. Primeiro, só para falar do Morumbi aí desse ano ainda, o São Paulo vai tentar pegar com a organizadora dos shows aí, que a gente tem do Oasis e outros aí, vai tentar antecipar o replantio do gramado, né? Depois dos últimos shows aí, e ver se vai dar tempo do São Paulo mandar o jogo contra o Internacional no Morumbi, que seria o último em casa, se eu não estou enganado. Então pode acontecer de dar tempo do São Paulo ainda jogar esse último jogo em casa contra o Inter no Morumbi, porque o São Paulo tinha feito já o acordo com a Vila Belmiro para alguns jogos, e esse último do Inter poderia ser até em Campinas, no Brinco de Ouro. Só que aí, o que aconteceu ontem? O AC/DC, banda do caramba também da hora, vai fazer sua turnê de despedida e tá marcado já um show para 24, né, de fevereiro do ano que vem. E aí, o que acontece? A gente, todo mundo foi olhar lá o calendário da pré-Libertadores e tudo mais, e a pré-Libertadores, ela tem ali os jogos de ida e volta ali acontecendo naquela semana exatamente, né, até dia 23 de fevereiro, isso já agendado pela Conmebol. E aí, logicamente, a gente vai ter mais um conflito aí de datas. O São Paulo, por sua vez, falou, né, que, como foi com o show do Oasis, que o São Paulo teria o poder de veto, né? E aí eu queria só que você explicasse um pouquinho, Pri, que você postou ontem ali, né, uma informação também que você buscou lá, para elucidar isso um pouco mais para o torcedor, para a gente poder discutir. Como é que vai ficar essa situação? Porque tem um possível conflito. Se o São Paulo for para pré-Libertadores, pega a data do show do AC/DC, né? Senna, cara, na verdade vai depender muito do restante do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Pelo que a gente entendeu das informações que chegaram para a gente ontem da imprensa, né? E a gente pode ver que o São Paulo disparou para todo mundo, porque todo mundo publicou ao mesmo tempo, né? Não fui só eu, só para ser justa aqui. Cara, ao que tudo indica, se o São Paulo classificar para a pré-Libertadores, o show não vai acontecer. A gente está falando num tom mais cauteloso, mas pelo que eu entendi, não vai. Tipo, é fato, assim, eles vão de fato vetar, e aí o show mudaria de local, né? Cara, em relação a esse show, em relação ao final do ano, é incrível como é tudo muito bagunçado, tudo muito bagunçado. Parece que as pessoas elas não têm convicção de nada que elas fazem lá dentro de São Paulo, sabe? Tudo muda, tudo é bagunçado. Agora, porque ganhou do Vasco, o São Paulo acredita que pode disputar a pré-Libertadores. Mas então ontem não acreditava. Eu entendo que é óbvio, né? No futebol, o resultado ele define tudo. De fato, o resultado é o mais importante. Só que, caramba, é uma falta de convicção. Tanto que no meu post tem muita gente falando, cara, mantém o show, já marcou, agora mantém o show, aí vai agora desmarcar, parece que, por um lado, parece que fica meio feio para o São Paulo, sabe? Porque mostra, de fato, uma desorganização. Me passou a impressão que o São Paulo, alguém não sabia de alguma coisa lá dentro, porque o show foi anunciado e aí o São Paulo decidiu que talvez não seja lá o show. Assim, cara, onde se perdeu a informação da data da pré-Libertadores, sabe? Ou é isso, ou não acreditavam que o São Paulo ia jogar pré-Libertadores. E aí é o que eu falei no começo da live, né? A gente aqui na emoção tem esse direito. As pessoas que tomam decisões não têm esse direito. Elas têm que ser organizadas e pensar a longo prazo nas decisões que elas tomam. E bancar a sua decisão. Porque, além de tudo, Senna, assim, eu sei que a galera não se importa, só quer saber do São Paulo jogar lá e tal, mas, além de tudo, isso pode arruinar toda a relação que você construiu com a empresa. Você tem que desmarcar um show desse tamanho, não é qualquer banda, entendeu? Aí você desmarca um show desse tamanho agora para mudar de lugar, porque o São Paulo vai para a Libertadores. A própria Live Nation deve pensar, cara, que clube desorganizado que é o São Paulo, sabe? Então, beleza, pode ter gente que não está nem aí para esse acordo, mas ele, de certa maneira, ele é importante. Ter os shows, ter essa renda é algo relevante na temporada. Obviamente tem a polêmica das datas.
Mas então, assim, passa uma imagem de um clube bagunçado, desorganizado, e que nem ele sabe direito o que está acontecendo, nem ele sabe no que ele acredita, sabe? Então, é muita bagunça, cara. Até o que é para ser bom no São Paulo se torna algo que passa essa impressão de bagunça mesmo, né? Mas é isso, assim, para finalizar o que você perguntou, de fato, o show não vai acontecer lá. Muito provavelmente, eu estaria que quase 100% de certeza que não vai acontecer se coincidir com a data da pré-Libertadores. Então, eu até comentei num dos posts do Instagram, eu sinceramente eu acho difícil não acontecer o show, Pri, pelo seguinte, ou isso vai gerar uma multa para o São Paulo ferrada, porque Com assim, certeza. eu até usei o exemplo do Oasis, né? O Oasis vendeu os ingressos, a organização do show do Oasis começou a vender os ingressos em novembro do ano passado, um ano antes, né? E nessa daí, o que acontece? Minha câmera tá travando um pouquinho, mas acho que o som tá saindo legal, né? A minha internet tá meio esquisita. Tá normal, também. Então, assim, no caso do Oasis, o São Paulo começou a vender os ingressos um ano antes. Aí, não dá para você chegar lá no Oasis e falar, então, galera, seguinte, vai ter um jogo aqui, São Paulo e Inter, e ferrou. Vocês vão ter que tocar na Vila Belmiro, ou no Pacaembu, tá bom? Desculpa aí. E aí era um show para 80 mil pessoas, agora vai ter que ser 2 shows de 40 mil no Pacaembu. Não vai rolar. Esse negócio do poder de veto aí, ele pode ser na hora que chega a proposta do show. Eu acho. Eu sou leigo no assunto, né? Porque assim, só para dividir com vocês aqui, né? Eu vou abrir aqui uma tela, só para mostrar aqui rapidinho para vocês uma questão. Quando a gente fala aqui do calendário, o calendário da Conmebol, ele foi publicado, cadê aqui? Vamos pôr aqui na tela, aí. Ele foi publicado já com antecedência, né? Então, ó, a segunda fase, que é onde o São Paulo entraria, se o São Paulo pegar a vaga na pré-Libertadores, ele tem esses jogos aqui, entre 18 e 25 de fevereiro. E o show do AC/DC é 24 de fevereiro, que já foi anunciado ontem. Só que você tem a montagem de palco, você tem preparação, entrega do estádio, né, para a organização do show. E os caras já começaram a vender os ingressos. O São Paulo só vai saber se está na Libertadores mesmo lá para o dia 7 de dezembro, que é onde vai se definir o Brasileirão. Então, no dia 7, o São Paulo, teoricamente, teria que comunicar a Live Nation falando assim, Live Nation, aborta o show, não vai ser mais no Morumbi. A Live Nation vai fazer o quê? Vai correr atrás de outro estádio? Sendo que já começou a vender ingresso com taxa de manutenção, taxa de administração, um monte de coisa ali. Então, assim, eu não sei. Eu sinceramente, eu não sei como é que funciona isso. Aí, Ivan, fica muito essa, digamos assim, essa preocupação, vou dizer assim, para não dizer desconfiança, de como que o São Paulo está tratando esse tipo de situação, se não é uma coisa muito mais jogada, e não estou culpando, claro, de jeito nenhum a imprensa que está publicando, muito menos a Pri ou nós, né? Mas eu digo assim, como o São Paulo joga isso para a mídia, porque assim, às vezes dá a impressão que é uma coisa assim, não, só vamos soltar essa informação aqui, só para dar uma acalmada, porque aí depois a gente vê como é que é. Eu não acho que as coisas funcionam assim, tipo, do meu lado leigo de acompanhar, eu não sei se dá para chegar na Live Nation e falar, Live Nation, um abraço aí, procura outro estádio aí, porque agora eu vou fazer outro jogo. E aí não tem ônus nenhum, não vai ter uma multa, porque o São Paulo tem um contrato com a Live Nation. Como é que vai fazer, Van? Eu acho que realmente isso tira a credibilidade, né? Bem que a Pri falou. E não tira só a credibilidade do clube em relação aos shows, em relação a tudo, né? Porque parece que você faz um combinado com o São Paulo e você fica a ver navios dependendo do que o clube quer. Eu acho que você precisa ter um planejamento para de tudo, aqui a gente fala de gestão de crise antes dela acontecer, né? A gestão de vários cenários do que eles podem acontecer. E parece que isso não acontece no São Paulo. Parece que tudo vai... vamos ver qual é que vai ser. E isso não pode acontecer. É que nem, por exemplo, o discurso que foi feito pelo presidente Júlio Casares é que se o São Paulo tivesse chegado a uma semifinal de Libertadores e fosse enfrentar, por exemplo, o River Plate, que teria aí a coincidir com os shows do Imagine Dragons, né? O jogo aconteceria no Morumbi, mas a gente não pode saber, a gente nunca vai saber o que aconteceria de verdade. É apenas um discurso. E no discurso que nos foi falado, quando aconteceu o anúncio da renovação com a Live Nation,
é que teria a possibilidade de ter essa conciliação entre jogo e shows. Mas a gente não vê isso acontecendo, tanto que a gente está mandando jogos para Vila Belmiro. Então, e no momento que o São Paulo precisaria aproximar seus torcedores novamente, né? E a gente está meio que afastando realmente o torcedor. O torcedor do São Paulo que meio que se afastou agora nesse momento de complicações, eliminação da Libertadores, aí teve jogos difíceis. O objetivo do time no campeonato é se classificar para a Libertadores, que é um objetivo pequeno, olhando para o São Paulo, né? A gente deveria estar brigando lá em cima com o Palmeiras e o Flamengo. E o nosso objetivo é simplesmente ir para a Libertadores, a gente não tem nem certeza se isso vai acontecer. Então, era o momento de aproximar o torcedor, a gente está afastando, tirando o torcedor do Morumbi. E isso é muito complicado. Então, a gente fica nessa... Será que vai acontecer? Eu acho que seria muito importante os 2 últimos jogos serem no Morumbi. E não sei. Em relação ao show do AC/DC, é um show imenso, sabe? De uma banda, das maiores bandas da atualidade, que está fazendo uma turnê super importante. E você não tem como a gente pensar que isso vai sair do Morumbi. Que eles vão divulgar um local que vai começar a ser vendido, se eu não me engano, dia 7, os ingressos, e que já é nos próximos dias, para depois mudar o local, sendo que o Morumbi é um lugar que recebe, tem essa possibilidade de receber muita gente, aí do nada, não, gente, não vai ser aqui, então vamos... Imagina a logística de transformação disso, quanto isso impactaria para a Live Nation, por exemplo, quanto de problemas isso acarretaria. Então, acho que assim, o São Paulo já teria que estar pensando realmente no planejamento do ano que vem, mas parece que a gente vê, e a gente olha para a realidade do São Paulo, a gente vê um discurso sendo feito, mas na prática, a gente vai lidando com a situação conforme ela acontece. E como eu disse, nós que somos torcedores, a gente pode lidar com o resultado dos jogos conforme eles vão acontecendo, porque realmente o futebol é dinâmico. Pode já acontecer a gente ganhar do Flamengo e se aproximar cada vez mais da vaga, os times que estão lá em cima perderem os jogos, acontece muito de times terem sequências ruins, sequências boas, enfim. A gente pode lidar com isso, mas acho que a diretoria tem que ter o comprometimento de já ter todos os cenários possíveis traçados. Eu acho que isso que deveria acontecer. Eles tinham que ter esse planejamento de todos os cenários possíveis acontecendo. Mas não é, eles não têm esse planejamento. Tem um planejamento conforme, vamos ver qual é que é. Isso soa muito antiprofissional e afasta o São Paulo de boas negociações e bons negócios e bons investimentos e bons compromissos, né? Porque eu acho shows importantes. Eu acho que o São Paulo precisa de renda. A parceria em si já tem um dinheiro voltado para o São Paulo e conforme os shows vão acontecendo também tem as rendas que vêm conforme vendas de alimentos e bebidas e tudo isso. Então é importante para o São Paulo esse dinheiro, essa renda. Sempre aconteceu o show do Morumbi, desde sempre, shows grandiosos, até pela capacidade do estádio em si. Mas é o que eu falo, precisa ter um equilíbrio, porque se fala que o futebol é prioridade, mas quando a gente vê na prática, parece que o discurso muda muito. Tudo não vai acontecendo conforme a gente escuta ou conforme a gente lê. Então, acho que isso que deixa o torcedor um pouco revoltado em relação a tudo que acontece, em relação ao que esperar. Porque parece que a gente está dependendo do mero acaso e não de um planejamento muito bem feito, que é o que deveria acontecer.